nacional, meu glorioso pavilhão, nos encoraja para a luta, com ardor e união, mais querido e sempre amado, pela sua tradição de campeão, sempre consagrado no gramado, ó clube amado nacional do meu coração. Vamos à luta, lutar para vencer, se for preciso. Minha gente querida, eu vou falar uma coisa só para vocês. O grande poeta, o poetinha, um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos, o Vinícius de Moraes, ele disse algo fantástico, sensacional, formidável. Ele disse que a vida é a arte dos encontros, embora existam tantos desencontros pela vida. E hoje eu inicio esse trabalho aqui no nosso A Hora do H, no segmento fantástico que a gente abriu aqui, que recebe pessoas que depois de fazerem tudo que vieram fazer aqui e que fizeram a diferença, além de fazer aquilo que vieram fazer, fizeram a diferença. Então, eu recebo hoje aqui uma dessas pessoas, que é o Flávio de Souza, que está aqui com a gente, e na divulgação da entrevista dele, eu coloquei no card, uma vida de 94 anos feita de paixão, de amor pelo futebol e pela música. O Flávio de Souza é, sem dúvida alguma, uma pessoa emblemática, não só isso, é uma pessoa icônica na cultura do futebol da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, se a gente pegar o geral, e também é uma figura icônica no que tange a música também, porque tem um lado da música que eu acho que deixou de ser um lado que as pessoas possam considerar atuante, mas o Braguinha, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, ele fazia as composições para os times de futebol, né? Para os times cariocas, para o Flamengo, para o meu Botafogo. Hoje eu vim com essa camisa do Botafogo para homenagear o Flávio de Souza. Que detalhe, agora está aqui o cerne dessa conversa que eu vou ter com ele. O Flávio de Souza é o compositor do hino do Nacional Futebol Clube aqui da cidade de Manaus, aqui do estado do Amazonas. Mas também ele é o compositor do hino do Olímpico Clube. Ele também é o compositor do Clube Rodoviária, que é um time extinto, que não existe mais. E creio que o Olímpico Clube também, mas ele é quem vai dizer isso pra gente. Mas o Nacional é um time atuante, vivo, aqui ainda, não só na história do futebol amazonense, mas também no coração de muitos nacionalinos. O Cláudio São Paulo, por exemplo, é um nacionalino fanático, é daqueles que, quando o Nacional perde, ele chora, quando o Nacional ganha, não tem um torcedor mais feliz do que ele. Tem muitos nacionalinos assim em Manaus. Então, o Flávio de Souza vem aqui conversar com a gente para contar a história da sua vida no futebol e na música. E por isso nós estamos muito felizes e vamos aproveitar essa grande arte que a vida desenha nesse momento aqui no nosso programa, que é justamente depois de 94 anos eu estou me encontrando com o Flávio. E desde já, Flávio, Deus te abençoe. Muito obrigado
mil vezes por você ter vindo aqui conversar com a gente. Eu estou realmente emocionado e orgulhoso de estar aqui com você, como jornalista, fazendo essa entrevista. Por essa Seja bem-vindo, Flávio. Tá feliz aqui? Demais. Gostou aqui do nosso quadrado? Demais. Muito bom. A gente merecer assim, um reconhecimento ainda em vida, porque satisfaz e que a gente fez alguma coisa que alguém gostou. Isso para mim é o principal. Que na hora em que foi pensado em fazer essas músicas, eu antes meditei bastante para chegar ao coração dos torcedores do Nacionalino e Olímpico. Me diz uma coisa, Flávio, tu achas... Vamos entrar no túnel do tempo e vamos lá atrás? Vambora. Eu me lembro, eu me lembro, e você me corrige, hein? Eu era menino, eu devia ter, eu vou te dizer, 12, 13 anos. Eu me lembro da sede do Nacional do lado do Cine Odeon, ali na Eduardo Ribeiro. O Cine Odeon ficava na esquina da Henrique Martins. É Henrique Martins? Da Saldanha Marinho, e na frente, um pouquinho mais à frente, eu acho que tinha um supermercado da Loja Americana hoje, e atrás, né, e tinha a sede do Nacional lá, não era isso? Porque eu me lembro dos bailes de carnaval. Me diz uma coisa, o time do Nacional Futebol Clube sempre foi um time, e jogava onde? No Parque Amazonense, né? Lá perto do reservatório do Mocó. Conta essa história para mim. Como é que era naquela época? Naquela época era o seguinte, ali na Saldanha Marinho tinha a sede do Nacional, em frente tinha um buracão na esquina, sem nada, e logo adiante a sede do Rio Negro. Quer dizer, era na Saldanha Marinho que ficava a sede do Rio Negro e a sede do Nacional? Não, na Rua Barroso. Da Rua do Barroso era um pouco mais, em frente ao estacionamento. Era do Rio Negro, na Rua Barroso. O Rio Negro. E o Nacional na Saldanha Marinho. Ali do lado do Odeon. Exatamente. Tá certo? Exatamente. Onde era o Cine Odeon. Exatamente, ali. Então agora a esquina era vazia, era um buraco, né? Um buraco, lá embaixo não tinha nada. Quer dizer que aquela região toda é aterro, né? Tudo aterrado. Então, naquele buraco ali, se jogava bola e ao lado da tinha um campinho lá. Tinha um campinho também. Então, todo clube tinha a semana do seu clube. Semana Rio Negrina. Quais eram os times daquela época em Flávio? Olha, tu lembra? Independência, Nacional, era o General Osório. Tinha um time chamado General Osório. General Osório, do Exército. Sim, olha. Tinha esse Eldorado. Tinha o Eldorado. Lá da Aparecida, que era dos irmãos Rebelos. Aí. Então, eles eram os donos do time Eldorado. O doutor Francisco Rebelo de Souza, pai do locutor Jaime Rebelo, lá da difusora, não é isso? Não, da Rádio Baré. Da Rádio Baré, desculpa. Aí, tá certo. Era a rádio mais privilegiada. Sim. Porque era afiliada da Tupi. E como a Tupi lá do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Então, o diretor de lá mandou que fizesse aqui um anfiteatro que foi feito ali perto da Alfândega, ao lado da Alfândega. Lá no final do Eduardo Ribeiro? Não, na Alfândega, ali na Marquês de Santa Cruz. Sim, tá certo, tá certo. Para ir pro Ródoa. Só que o anfiteatro tinha o seu teatro assim de frente para o rio. Tu lembras que ano foi isso, Flávio? Lembro. 1955. Vixe Maria, que beleza. Em 55. E também o buraco era em 55. Ali na Saldanha Marinho, ali na frente. De onde eu fazia parte também, que eu como músico fazia parte da Renque Nacionalina, que fazia as festas lá no Nacional. Qual era o teu instrumento? Violão. Violão, olha. Era o violão. Naquele tempo era o violão, um clarinete.
do Exército, com um rapaz que eu conheci, Uhum. e ele tocando clarinete, passando em frente da minha casa lá, eu Tu moravas onde? Na Aparecida? na Luiz Antonino, Na Luiz ao Antonino. lado do campo General Osório. Era só atravessar a rua, estava dentro do campo. E, esse campo do General Osório, naquela época já existia? Onde depois eles faziam as festas Essa- folclóricas, não é isso? Olha, quem pega na minha mão, carregou grama para botar ali. No Primeira campo? grama, no campo ainda Do tá lado hoje do lá. Colégio Dom Bosco. E lá também. Tem o campo de futebol e na frente o Colégio Dom Bosco, Exato. na Epaminondas. E o colégio militar lá. E o Colégio Militar que era na o outra 27 ponta. BC, Batalhão de Caçadores. Então, E tinha um time de futebol, então. O Tinha. Exército tinha um time. goleiro capitão Mário Melo. Mário Melo era o goleiro. Era o goleiro do time aí. E depois tinha um jogador por nome Mota, que era goleiro do Nacional, que estava servindo. Ele jogava um tempo, o capitão, e o Mota jogava o outro campo, do outro tempo. O Rio Negro veio depois do Nacional, não é? Ele surgiu depois do Nacional. Nós vieram sempre na mesma época. Foram fundados na Fundados. mesma época. É. E o São Raimundo, a rodoviária, o São Raimundo Olímpico que- Clube o vieram Olímpico- depois. Depois. O Olímpico era um time de voleibol e basquetebol, junto com o Tijuca Clube. Originalmente, eles não tinham futebol. Não tinha futebol. Aí foi criado o futebol no Olímpico. Daí veio o Fast Clube, que também foi criado já depois de Rio Negro e Nacional. Aí tinha o Independência, que já era um time que um dia o Nacional deu uma goleada de 15-0. 15 a 0. Independência, era. E isso tudo lá perto do Mocó, né? O campo do que o Não, ele jogava esse- era lá no Parque Amazonense? Não, Não era lá? Ainda não. Ainda Era- não. Sabe onde era a antiga fábrica da Coca-Cola? Não Ali, sei, né? não sei. Sabe? Sabe? Onde era? Aonde tem aquela representante do Corolla. Depois, ali perto do Colégio Saulo de Lucena? Era ali, era lá onde está o Colégio Solano do Lucena, o campo do Independência. Ali era o campo do Independência onde Futebol jogava, Clube. Aí fizeram o Parque Amazonense, vieram aquelas colunas da França, bonita. Inclusive até hoje tem lá o portal no Parque Amazonense lá. com a figura de um cavalo. cabeça Aquele do cavalo. era o hipódromo ali? Era? Exatamente Hã? isso. Era. Ali Eu disse, eu vou perguntar isso do Flávio. Corrida Tinha de corrida cavalo. de cavalo Tinha lá? Corrida de cavalo lá. E futebol. Futebol depois. que Primeiro era o hipódromo. É. Quer dizer, era para corrida de Aí cavalo. aproveitaram para fazer o campo de futebol, o saudoso Parque Amazonense. Parque Amazonense. Onde eu. Sempre foi um buracão ali, é? Porque Sempre eu aquela estava descida, dando uma olhada, tem a descida, Mas a arquibancada. mas o portal lá com o cavalo tá lá até hoje. Tá lá. Não é, Mesmo Flávio? o portão por onde se entrava para ir para o futebol. A entrada era ali, É, na Rua Belém, Rua Belém. né? A Que entrada era ali. Que o nome não é. Hoje Rua Belém, mas era Rua da Preguiça. Rua da Preguiça. Por quê, Flávio? sei, Fiquei é. curioso. Porque Vai ver, tinha muita preguiça muita por ali, preguiça né? por Tinha muita lá. preguiça por lá. E o bonde Vila Municipal passava em frente ali. Onde O bonde entrava ali do lado do cemitério e contornava e voltava lá onde tem a praça, lá em cima ele agora, vinha- não é? Olha, ele vinha Ah. da Cachoeirinha. Tá. Aí entrava em frente ao cemitério para a direita. Para a direita. Ok. Aí entrava na Rua da Preguiça do Parque Amazônia. À esquerda. Aí deixava. É. Aí a gente pegava fazia toada na campo. Tem, a torcida lá, a molecada. Só faltava escangalhar a campa do. Porque quando você queria descer do bonde, você batia uma. Aí o motorista. Tinha uma campainha para descer do bonde, né? Aí, para andar, o condutor batia 2 vezes. Já desceu o passageiro. O cobrador É. batia 2 vezes, estava Ele- liberado ele- para seguir viagem. é. Olha Mas- só. Então ele subia aqui, aí dobrava a Rua da Preguiça, passava em frente à caixa d'água, A caixa dobrava na Rua Teresina, onde eu moro.
Sim, sim. Entrava na Recife de novo e parava na igreja Nossa Senhora de Nazaré. Ali na praça da igreja Nossa Senhora de Aí Nazaré. Lá era o terminal. Aí a gente, para poder mossegar o bonde, pegava a lança. Peraí, Flávio, peraí. Fala o que é mossegar, que tem muita gente que não quer ver uma coisa. Suelen, o que é mossegar? Pois bem, tá vendo? Nem a Suelen sabe. O que é mossegar? Eu sei o que é, tá? Eu sei. Agora, o que é mossegar? É o bonde vir andando, aí você pular na plataforma e segurar no balaúste. Para viajar sem pagar. Exatamente. Não é isso? Aí o motorista... Estava mossegando o ônibus, pendurado no ônibus, o cobrador vinha batendo assim com as moedas na mão. Sim, sim. Aí quando tu pagava, ele te dava um cartãozinho desse tamanho. Quando tu pagavas? Que tu pagou. Para provar. Para provar que pagou a senha. Engraçado, né, Flávio? Então isso passou para os ônibus. Porque eu me lembro, na década de 60, os ônibus onde o cobrador metia o dinheiro aqui nos dedos. Tu te lembra, claro? O cobrador, e ele vinha andando de lá para cá, e ele mesmo dava o troco, mas ele mantinha o dinheiro aqui. E quando a gente queria descer, a gente puxava uma campainha lá. Quer dizer, passou então do bonde para os ônibus, né? Eu peguei os ônibus ainda assim, na década de 60. Mas você pegou o periquito da Madame, não? Não, o periquito da Madame não. Qual era? Aqueles que... Eram verdes, feitos de madeira. Feito aqui em Manaus. Eu peguei aqueles anacácia de madeira também. Não tinha os anacácia? Tinha. Que era de madeira. Que parecia assim um Zeppelin, né? E fizeram o Zeppelin mesmo. Não parecia um Zeppelin? Zeppelin. Tá pensando o quê? Eu me lembro de muita coisa também, tá? Né? Aí, parava lá do lado do Dom Bosco. Que eram da Anacácia, que paravam lá no Dom Bosco. Eu me lembro que eu pegava o bonde lá na Cachoeirinha, para descer para Epaminondas pela 7 de setembro para ir para as aulas no Dom Bosco. Exatamente. Isso em 64. Entendeu? Porque eu sou da turma de 64 do Dom Bosco. Passando na terceira ponte. Passando na terceira ponte. É exatamente isso. Circular Cachoeirinha, subia a 7 de setembro, dava a volta, ia lá no cemitério e voltava. E o circular Vila Municipal voltava ao contrário. É isso. Tinha o bonde de 2 lanças e o bonde de 1 lança. O que quer dizer ônibus de 2 lanças e de 1 lança, Cláudio? Flávio. É o seguinte, que a lança que ligava a eletricidade para o bonde... Porque o bonde era elétrico, é bom lembrar disso, era um elétrico, movido a eletricidade. Tinha um trilho na direção, vamos dizer, quem vai para a igreja de Nazaré, ele parou... Aí tem que pegar a lança daqui e virar para cá, que ela sai roçando no fio assim. Sim. Tinha que virar. Aí virava a costa do banco para cá, todo mundo. Aí a gente. Aí virava. Porque agora. Eu fui assim, o banco, e se virava e voltava assim. Voltava olhando para lá. O bonde não tinha onde fazer manobra. Não tinha? Não. Virava então os bancos. Virava os bancos. Você indo, olhava para cá, você voltando, o banco virava você. Exatamente. Que coisa interessante. Aí que você chegava aí na igreja da São de Nazaré, tinha que ir para o Parque 10. Aí o Parque 10 ia até onde, Flávio, naquela época? Porque eu me lembro que... Me corrige, por favor. Eu me lembro que a gente ia até o hospício, na esquina onde é hoje a Arena do Amazonas, e acabava a cidade, não é? Viaduto. E até o viaduto, né? Ali. Ali onde está a rodoviária, não é? Ali acabava a cidade, não era? Onde era o Detran. Era o Detran lá. Onde está o Detran agora, era o Parque 10. Tá certo. Ali na Recife, não então... tem o viaduto que passa sim, assim, o rio passa por exato, baixo. exato. Aquilo é o Parque 10. Pelo seguinte, eu ia de bicicleta, Flávio, até a ponte da Bolívia. E a gente ia e não tinha nada. Era um caminho até a ponte da Bolívia para tomar banho e pular, dar salto mortal. Aí já era mais longe, né? Aí era mais longe, Era mais longe. A gente vinha para o Crespo também aqui exatamente. Né? No Igarapé do Crespo. Longe. Ficava ali no Parque 10, quem queria ir para a ponte da Bolívia, aí tinha uma pontezinha. Só que deu uma enxurrada uma vez e a ponte quebrou. Aí todo mundo que vinha não sabia, os carros iam caindo tudo ali. Oh, meu Deus, aconteceu isso, Aconteceu. Morreu um amigo por nome Vavá. Ele tinha um carro daqueles... Agora não era muita gente que tinha carro, não, né? Não. Aquele carro de capota, né? O conversível.
É o carro de capota, né? É exatamente aqueles carrinhos pequenininhos. E esses carros eram todos americanos, não era? Tudo vinha de fora ali. Tudo vinha de fora, né? Vinha de fora aí. Não era nada de fabricação aqui. Não tinha nada. Flávio, a vida em Manaus, nessa época, na década de 50 e 40, era muito, muito calma, né? Muito. Era tudo tranquilo, era dia de sábado, tocavam as músicas de igrejas na rádio difusora Baré e a rádio era Baré, Rio Mar, não é isso? A vida era muito calma aqui, Muito. na década de 40. A difusora e a Baré, por incrível que pareça, a gente fazia carnaval tocando violão, velho. Regional tocando violão. Era o carnaval. Um coreto da difusora lá embaixo. Na Eduardo Ribeiro. Antes da Eduardo Ribeiro. Antes de chegar a 7 de setembro. Ah, tá bom. Coreto Tá bom. Eu da Rádio Baré, era em frente à Rádio Baré, onde era o Jornal do Comércio. O Jornal do Comércio, sim. Ali, onde é a cidade de Manaus hoje. Exatamente. Não é isso? Exatamente, ali. Então a Baré tinha o privilégio de estar pertinho ali, o estúdio era ali. E a rádio difusora também já foi na rádio na Lobo da Almada, Joaquim não era? Sarmento. Hã? Joaquim Sarmento. Na Joaquim Sarmento. Número 100. Ele sabe até o endereço da rádio difusora. A rádio difusora era no número 100. Número 100 era. Flávio, bora voltar para o futebol? Mas, Flávio, que bora. coisa. Flávio, que livro é esse aqui, hein? Flávio de Souza, Uma Vida Feita de Futebol e Música. Por que a tua vida também é feita de música? Como é que tu fizestes esse hino do Nacional? A tua musa inspiradora, o hino do Olímpico e o hino da rodoviária. Conta essa história, como é que tu fez? Essa história foi a seguinte: meu pai tocava violão e ele ia para um botequim Porta Larga com os amigos para tocar. Ou então o botequim era onde? Eu fico imaginando na Aparecida, ali naquele... Não, descendo da Epaminonda, quando no fim no Banco do Brasil Antigo. Sim, lá embaixo. Lá embaixo. Sei. Aí, na Itamaracá. Já perto da igreja matriz, né? E naquela direção. Exatamente. A rua Itamaracá sempre foi de prostituição. Zona vermelha, a zona vermelha da menina lá. Sempre foi a Itamaracá? Sempre foi. Olha a só. Henrique Antoni também aqui na prefeitura. Aquela que estava na prefeitura era também das Mulheres Livres. Das Mulheres Livres. Gostei do termo. Gostei. E tinha uma luzinha vermelha na porta para indicar que lá era mulher. E o Hotel Cassina lá funcionando. Funcionando, né? Porque fica ali na esquina da praça. Que os marinheiros de bordo do navio iam com aquelas calças largas aí. Agora, só que menino não encostava lá. Menino não chegava perto. De menor não chegava, não. Não ia. Nessa época não tinha o IAPTEC, não, o edifício, não, né? Não é, Flávio? Não tinha. O edifício IAPTEC veio depois, né? Foi o primeiro ali a ser porque ali tem a sede da prefeitura, tinha a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal. Né? Naquele edifício do IAPTEC, é onde os circos que vinham para Manaus se localizavam. Olha, eu me lembro que eu ainda peguei os circos, eles vinham e se apresentavam nas áreas vagas da cidade, né? Circo Garcia. Circo Garcia via para Manaus. Garcia. Sim, e o hino do Nacional, lá a gente já fugiu de novo. Como é que tu fizeste esse hino? O hino do Nacional é o seguinte, eu fui para o Rio de Janeiro, morei um ano em Petrópolis, e eu queria trazer coisas novas para o esporte amazonense. Aí, eu tenho aí, então, eu morando em Petrópolis, todo dia eu descia para a casa da minha irmã, na rua Severiano, 536, onde ela tinha um apartamento dela, perto do campo do Botafogo. Ali no General Severiano, naquela área. Ali. Sim. Então eu descia para lá, almoçava lá. Quando dava 4 horas da tarde... Tu vinhas de ônibus de Petrópolis até Botafogo? Até saltava lá na estação de ônibus do Rio. Sim. Aí pegava o ônibus da Laranjeira. E ia para Botafogo. Para Botafogo, passava lá. Aí, olha só. Então eu ia um dia para o Flamengo, assistia o treinamento e anotava tudo que os preparadores físicos faziam. E olhava o que o técnico gritava. Orientando os jogadores. Orientando. Olha o 4-2-4 aí, olha, marca fulano aí.
Bigode, Jaime aí, Garcia, goleiro, Freitas Solixa aí, rapaz, aquele pessoal. Aí no campo do Fluminense. Aí eu ia em todos os campos. Quando foi uma época, o Denis Menezes, não sei se você conhece dele, tá? Denis Menezes é amazonense, não é? O filho de amazonense. Ele, quando eu fui implantado no futebol, o Jaime Rebelo era o diretor artístico. E eu tocando lá no regional. Aí a federação estipulou futebol no Parque Amazonense. E agora? Vamos transmitir. Seu Baraúna, diretor da Rádio Baré, sim, determinou que tinha. Aí arranjaram um aparelho rolando. O Valdson Mudim, o encarregado da mesa de som, levava lá para o parque, ligava no telefone da Radional, a Radional ligava no telefone da Rádio Baré. A Radional naquela época a gente recebia telegramas através da Radional, não era? Radional ficava lá perto do Hotel Amazonas, não é isso? Atrás, lá atrás, naquela esquina. Eu me lembro, né? Então, ali a gente fazia aí quando foi o primeiro jogo, quem é que vai irradiar? Jaime Rebelo, diretor da rádio, foi jogador do Eldorado, da família Rebelo. Sim, lá da Aparecida. Da Aparecida. Então chegou e disse, vou irradiar aí, e agora quem vai comentar? Mas tinha um locutor, Vups Lander Lima. Como era o nome dele? Vups Lander Lima. Vups Lander Lima. Lima. Olha só. Filho de um dentista famoso em Manaus aí, e transmitia jogo. Ele andou lá pelo Rio, aí veio para Manaus. Então, só que ele não estava no momento. Aí o Jaime Rebelo foi designado para transmitir o jogo. Flávio, esse foi o primeiro jogo transmitido pelo rádio, foi? Foi a primeira vez que transmitiram pelo rádio, foi desse jeito? Foi desse jeito. Um aparelho lá no Rolando, ligado à Radional, a Rádio Olha Baré. Só, rapaz. Então, o Jaime chega aí... Tu lembras o ano, Flávio? Não precisa lembrar. Não, 55. Em 55, olha aí. Já foi do ano de 55, era da parte musical da Rádio Baré. Sim, sim. Aí o Jaime me chamou, Flávio, me ajuda lá no futebol. Para fazer o quê? Não, tu faz o seguinte, antes de começar, eu arrei o microfone lá, o fio, aí tu pega o microfone lá, entrevista ali um jogador. Quer dizer, tu fostes o primeiro repórter esportivo. Esporte de pista. Tu fazias as entrevistas de pista lá, pegando as opiniões. Quando ia começar o jogo, ele puxava o microfone. Devolvia lá para a cabine dele. Para a cabine de Gilberto Mestrinho. Olha só, aí, chegava lá, ele disse, agora tu vai comentar o jogo. Eu digo, rapaz, o que é que eu vou dizer? Ele disse, rapaz, diz como foi o jogo aí. Aí eu falei, pô, aí primeiro jogo, pouca gente, rapaz, uma meia dúzia de gente no campo. Qual foi quem jogou lá nesse Rio dia? Negro Nacional. Rio Negro Nacional. O Rio não, né? Aí depois São Raimundo Sul-América, meu filho, dava uma briga, meu. Foi mesmo, né? Briga. Saía brigando do Parque Amazonense até no bairro. A torcida era porrada, era porrada direto. Não tinha, era brigando até, atravessava aquela pontezinha brigando. Olha. Aí um dia eu disse, eu falei, olha, quem deixou de vir ao campo perdeu um grande futebol. Tem cada jogador. Esse era o teu comentário. Tu já estava como comentarista aí. O jogo não prestava. Sim. E eu dizendo, eu vou chamar essa torcida aí agora. Os jogadores maravilhosos. Que muita gente não está deixando de assistir, bons jogadores do Amazonas, para viver esse jogo aqui. Rapaz, começou a crescer. Olha, aí você vê como o comentarista influencia a torcida, né? Aí, a participar. O Denis Menezes ficava apanhando a notícia e levava pra gente lá. Olha, o time vai ser esse. E ele é menino então, né? Ainda era menino. Menino, eu. Olha. Aí eu falei, Denis, rapaz, tu vai ficar lá embaixo agora, eu vou ficar lá em cima com o Jaime. Aí não precisa mais jogar o microfone lá embaixo. Já melhorando, já mais 2 microfones.
Aí naquele tempo a implantação da Zona Franca, Sim. aí ajudou a ver. Aí já era 68, né? Aí já 68, 69. Aí já veio uma parte de aparelhos modernos. A tecnologia chegou. Oh, rapaz, aí foi beleza aí. E então aquele negócio aí, Raimundo Moreira, rapaz, tem que botar um para... Tem rodada dupla já. Tu não pode irradiar dois jogos. Sim, precisa de outro locutor. A barriga dói mesmo. Dói, é? A musculatura da barriga dói. Olha só. Tu falando assim toda hora aí. Olha, aí quando nós estamos falando aqui, tu sente que tu está sendo muito exigido aqui na musculatura. Agora tu irradiando um jogo. Bola com o bola. João, passa para Pedro, Pedro leva, cabeceia. Tá realmente. Barriga, né? Aí, exatamente. Então, isso aí, quando chegar a minha hora de fazer o comentário, eu vou fazer o comentário. Eu digo, mas rapaz, a gente tem que arranjar mais gente para cá. Arranjar outro locutor. Aí, João Braga. Doutor João Braga. Doutor João Braga. Aí um dia eu digo, João Braga, bem cá. Irmão do Robério Braga. E ele. É ele? Ele aí, eu digo, João, faz o seguinte, rapaz, faz um comentário. Aí eu faço o comentário. Você vê como nasceram os narradores, os profissionais. Ele disse, não, tu fala bem lá na... Como é que a gente fala lá? Nos comentários? Lá na narração? Onde ele é vereador, na Câmara. Na Câmara Municipal. Tu fala muito bem, rapaz. Aí tu inventa, rapaz, ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. O que tu disser. Inventa aí, acabou. Rapaz, aí ele disse, não, então tá certo. Aí ele começou a fazer comentário, eu fazia arbitragem. Aí daí, outro jogo. Rapaz, tem o Denis, vamos chamar o Raimundo Moreira, rapaz. Olha só, apareceu o João Braga, o Denis e agora o Raimundo Moreira. Olha, os profissionais foram nascendo. Foram nascendo ali, aí, e a gente só passando para ele lá. Aí o João Braga passou a fazer o comentário do futebol e eu da arbitragem. Me diz uma coisa, o João Bosco Ramos de Lima, que foi senador, ele estava metido no futebol também? Tem uma história especial. Quando eu voltei do Rio, que eu vinha cheio de novidades. Claro. Estava transmitindo que o Rio de Janeiro não era para todo mundo, eu estava transmitindo pela Baré com o Jaime Rebelo aqui, e ele aqui na difusora, ali do lado de São Raimundo. Sim. Aí o São Raimundo convida ele para ser técnico do São Raimundo. Convida quem? O Bosco. O João Bosco. Porque ele irradiava e falava. E tinha um vozeirão ele, né? O senador. Fulano podia ficar nesse lugar, podia ficar nesse lugar, e o São Raimundo, então vem cá, meu filho. Aí ele chamou, Flávio, vem cá. Tu me ajuda? Ajudo. Eu tinha visto todo preparado com preparação física, como era, quantas vezes fazia. Sim. O material todinho já desenhado aqui, pode deixar comigo. Então eu vou aceitar. Aí ele aceitou, dirigiu o Nacional. O João Bosco. João Bosco. Só que ele era deputado. Aí eu comecei fazendo a preparação física, eu morando ali na Rua Teresina e o Nacional ali perto, sim, de barro, quando chovia a chuteira ficava, tinha que parar. É mesmo, né? Aquele campo continua do Nacional? Continua, né? Continua, é a sede aí. A sede nacional agora continua lá, né? Ali. Então, por que é Leão da Vila? O apelido? Porque o Nacional é considerado o leão, a cabeça do leão do Nacional. É o símbolo do Nacional. Por isso que o apelido do Nacional é o Leão da Vila. Agora, o Fast Clube foram jogadores dissidentes do Fast que fundaram o Fast. Tem uma história por aí, né? Que saíram do Nacional para fundar o Fast. Procede isso? Não, né? Apareceu o Ézio Ferreira. Ézio Ferreira. Grande Ézio. Me deu esse presente aqui. O Ézio te deu esse relógio. Esse cronógrafo. Hã? Esse cronógrafo é um cronógrafo. E funciona direitinho até hoje. Eu, como treinador, ele me chamou para ser treinador do Rio Negro na Copa Brasil. O Ézio Ferreira. Primeiro jogo contra o Atlético Mineiro. Aí o jornal, principalmente Belmiro Vianese,
o que é que Flávio... O Belmiro Vianese era narrador, né? Ele Era. não era. Não, ele não narrava o jogo, ele era comentarista, né? Ele era comentarista. Fazia comentário. Aí o que é que o Flávio de Souza pode fazer com esse time do Rio Negro lá em Belo Horizonte? Ele não sabia do meu conhecimento, que eu tinha angariado. Isso o Belmiro Vianese, né? Aí um dia eu passando em frente à loja dele, Palácio da Moda, Sim. ele disse, me diz uma coisa, o que é que tu vai fazer lá no... Eu digo, espera o resultado. Só isso. Assiste o jogo. Assiste o jogo. Aí eu fui, o Hélio Ferreira me chamou e disse, vem cá, Flávio, você vai ser o técnico da Copa Brasil do Rio Negro. Por que você me convidou? Aí ele falou, porque você pegou o Olímpico, um time sem recursos, sem nada, e foi 2 vezes vice-campeão. Flávio, quer dizer que tu foste técnico de futebol também? Eu sou técnico. Ele é técnico de futebol. Que coisa, que revelações maravilhosas. Sou foste professor, técnico. eu sei ensinar tudo de futebol. Eu sei, inclusive o Cláudio Abrantes, o saxofonista, me disse que você foi um orientador dele fantástico. Me diz uma coisa, tu foste técnico quais foram os times que tu foste técnico? Rio Negro, Nacional, Rodoviária, Olímpico, Faixa. E inclusive tu conduziste os times fora de Manaus, jogando fora. Mas aí quando eu fui para Belo Horizonte, os jornais não tinham a menor esperança de um resultado bom. Olha. Aí chegamos lá em Belo Horizonte, o Ezio conseguiu 3 jogadores do ABC de Natal emprestados. Um sinal muito bom. Eu fui no Rio de Janeiro e escolhi 2... O Ezio era assim mesmo, era danado, ele resolvia as coisas. Eu fui escolher 2 jogadores do Madureira, que o pessoal procurava os times grandes. Sim. Aí os caras empurravam o que não prestava. Sim. Aí tu ia dos pequenos, pegava os bons dos pequenos. Eu fui no Madureira e trouxe 2 jogadores. Quais eram eles? Um meio-campo Cabral e o Naldo ponta direita. Olha. E eu tinha no Sul-América o ponto esquerdo, o Orange, que até hoje está vivo aí para falar, ponto esquerda. O Orange, ponto esquerda do América, lá no Rio, do Sul-América, continua vivo, está aí. Zezinho do Fast. Aí veio 3 do ABC de Natal. Alberia, aliás, muito bom. E o Denilson do Fluminense. Denilson do Fluminense, olha só. Eu armei. Esse camarada não existe. Não existe esse Cláudio de Souza. Eu armei Flávio um time. de Souza. Eu armei um time. Sabará, Zé Carlos, lembra da escalação? Biluca, Naldo, fantástico. Alberi e Zezinho. Aí botei Naldo, Demolidor e Orange. Aí eu falei, olha, o sistema de jogo é o seguinte, todo mundo está pensando que a gente vem aqui para se defender, para não levar goleada. Nós vamos apertar esse time e jogar no campo. Nós vamos para cima, com tudo. Joga no campo dele, tem que jogar no campo do adversário. Flávio e você, de Souza. Orange, que sabe driblar, leva uma Era um bola. bom jogador, o Orange? Era, pequenininho, mas driblava muito. E o Zezinho... Naquela época o drible valia ouro, né? Se você botasse... Lembra do Garrincha? Falar um pouco do Botafogo. Lembra do Garrincha, as canetas? Fazia os caras de João, né? Lembra? Aí o Orange, aí tudo certo pra ele. Eu falei, vou ver se tu mete uma bola entre as pernas daquele zagueiro grandão. Que aí ele vai ficar com raiva de ti, vai te dar um chute. Falta e pênalti. Leva pra dentro da área, a bola. Aí danou a driblar o cara, rapaz. Danou a driblar. Aí vai lá, mas não deu para ser o pênalti. Aí terminou o primeiro tempo, o Denilson, que era do Fluminense, disse, professor, o negócio tá bom. E ninguém vai perder esse jogo, não. Não vamos, não. Não, vamos perder porque nós estamos bem aí. Aí o Iane, que era o goleiro, eu tinha 2 goleiros espetaculares. Iane e Borrachinha. Iane, que era filho, 2 goleiros. 2 goleiros. Isso do Rio Negro. O Carioca era do Rio Negro. Era filho do Luiz Borracha do Flamengo. Sim. Muito bom goleiro. Aí na hora de eu escalar o time, eu ficava na mão
Borrachinha ou Iane, borrachinha ou Iane. Olha. Aí eu pegava no papel. Jogava na porrinha. Quando eu puxava, aí saiu o Iane. Pronto. Saiu o Iane. Então eu fiquei durante uma semana, eu e o Antônio Piola, preparador físico. Antônio Piola. Treinando. Os irmãos Piola, né? Treinando o Iano sair do gol para não deixar no córner ninguém cabecear. Já pensou isso? No córner, exato. Mandei fazer uma forca, que até hoje ninguém faz isso. Mandei fazer uma forca, amarrei uma bola, vai pular para dar uma cabeçada. Tu não está alcançando. O cara fazia então eu treino corria de mais. pulo. Não, aí aumenta. Eu vou aumentar mais um pouquinho, ver se tu alcança. Vê, vai. Agora o goleiro com a mão. O goleiro tinha que ir lá e pegar a bola e largar. Eu fazia isso. Agora o jogador de cabeçada e o outro goleiro lá para pegar a bola. Uma forca faz tanto treinamento especiais que nenhum desses técnicos do Brasil não tem conhecimento. Lá em Belo Horizonte nós ganhamos ou nós perdemos? Ninguém perdeu, foi 0-0. Aí saiu aí no jornal o lateral direito, o Sabará, que era brincalhão, que eu dizia para ele, se eu tivesse uma perna dessa, nenhum ponta passava na minha, que eu dava de coxa nele. Claro. Não dá com o pé, dá com a coxa na bunda dele, rapaz. Dá um tostão nele. Muita gente não sabe o que é tostão. Mas minha gente, olha aqui. O Cláudio São Paulo, Cláudio São Paulo, é o empresário do. Porque eu fiquei trocando, porque o Cláudio São Paulo ficou conversando comigo o tempo todo sobre essa. Então ele explica. É Cláudio São Paulo. Não é porque ele nasceu em São Paulo. Não, não é não, né? Não. Por que ele é São Paulo? Porque o nome dele é esse. É esse mesmo. Alguém já ouviu falar na ótica São Paulo? Pois bem, o Cláudio São Paulo é o dono da ótica São Paulo. Pronto. E o Cláudio é o empresário, olha esse negócio, é o empresário do Flávio de Souza. E ele trouxe para eu ver isso aqui. Minha gente, aqui está o hino do Nacional. Isso aqui tinha o long play, tinha o 78 rotações. São 78 rotações? Não. Não. 45 rotações. Então ele trouxe isso aqui. Eu sei que muita gente nunca nem viu isso aqui. Isso aqui é uma bolachinha. Agora veja. Não é porque tinha o bolachão e tem a bolachinha. Tu conhecia isso aqui, senhora? Isso aqui é o que a gente tinha em casa. E tinha o lado A e o lado B, ok? Isso aqui, por exemplo, a minha neta, ela nunca viu isso aqui. E olha só, de um lado tinha o que é o Nacional, a narração de Alan Lima, né? Muito bonito. O fundo musical é o hino do Nacional, e no lado B tem o hino do Nacional Futebol Clube. Gravado aonde, diga aí? Foi gravado. Por quem? No Rio de Janeiro. Foi no Rio, pela Philips do Rio de Janeiro. Philips. Égua do. Isso aqui é acetato que chamava, né? Não era acetato? Isso aqui é um acetato. Minha gente, olha aqui. Muito orgulho em ter recebido aqui o compositor do hino do Nacional Futebol Clube. O José Rocha, que está nos assistindo. O José entrou em contato comigo. Humberto, tu faz entrevista. Então, o José Rocha é o autor desse livro. Ele está nos vendo nesse momento. Está aqui o livro do José Rocha. Se tu puderes arranjar uma cópia desse livro, eu compro com todo o prazer. Tá bom? O Flávio só tem essa cópia. Ele me falou que está fora de tiragem. Eu adoraria, José Rocha, eu sei que você está me vendo, me ouvindo, a ter uma cópia desse livro. Vai me honrar muito. E parabéns pelo livro que você escreveu. Mas eu quero encerrar esse encontro com uma surpresa para o Flávio de Souza. Flávio, deixa eu te contar uma história. Agora, eu vou te contar uma história, tá? Eu quero primeiro pedir a Deus, né, que daqui a 20 anos, com 94 anos, eu possa estar com tanta saúde, lúcido, com toda essa vivacidade do Flávio de Souza, que é realmente uma bênção. Isso é um homem abençoado pelo seu DNA, pela sua genética, mas por Deus principalmente. E eu com 114. Perdão? Eu quero estar com 114. Vai sim, quando ele vai com 114, eu tô. Mas daqui a 20 anos eu faço 94, aí eu vou ligar para ele e ele está com 124, né? Tá combinado? Tá, certo. Então daqui a 20 anos. Com certeza. Tu tá com 124
e eu vou estar com 94. É. Aí eu vou te ligar e vamos Tá, celebrar junto. não, Tá vamos bom? fazer Bora outra fazer isso? entrevista. Tá combinado? Tá. Fazer outra entrevista. Mas a surpresa que eu tenho pro Flávio é essa aqui, ó. Quando o Nacional fez 100 anos, eu fui o mestre de cerimônias da festa do Nacional. Foi uma festa belíssima para convidados especiais e eu fui o mestre de cerimônias. E eles deram uma lembrança lá. Isso foi em 2013, quando eu fui a essa festa. Eu trabalhei lá como mestre de cerimônias. E eles, então, me deram a lembrança dos 100 anos do Nacional, que é essa lembrança que eu ganhei lá nesse dia, há exatamente 11 anos atrás. 11 anos atrás eu recebi isto aqui. Em 2013, eu recebi isso aqui de presente. Eu quero repassar esse presente para o verdadeiro dono, porque como ele não estava lá na festa, eu quero repassar para ele. Eu apenas recebi pelo Flávio, eu não sabia que eu estava fazendo isso, mas hoje eu me toquei para isso. Flávio, para você uma lembrança do Nacional, dos 100 anos do Nacional, e eu soube que você não tem essa lembrança. Não. E eu digo, não, então deixa eu levar a lembrança, essa lembrança é sua, para marcar também esse encontro maravilhoso que eu tive com você hoje nessa tarde. Gloriosa, quer dizer, gloriosa por causa do fogão também, sim. Tá? Gloriosa, tarde gloriosa. Sim. Cláudio, São Paulo, muito obrigado pelo seu empenho e desempenho para que esse encontro acontecesse. E eu quero fazer uma coisa que eu planejei, que é o seguinte, eu quero agradecer a tua mão por tudo, pela tua vida, pela bênção e por você ter vindo aqui conversar com a gente nessa viagem maravilhosa que você nos levou ao passado glorioso do futebol amazonense. E quando precisar, Flávio pode contar Souza, muito obrigado. a qualquer Deus te abençoe. momento. Deus te abençoe. Estou à disposição. Está aqui. Obrigado muito. Fica aí, não levanta ainda não. Minha gente, é o seguinte, é ou não é a vida, a arte dos encontros? Ele levou 94 anos para sentar-se aqui à minha frente e nós conversarmos sobre a vida dele, sobre a diferença que ele fez no futebol e na música. E eu levei 74 anos para poder me sentar aqui do outro lado dessa mesa e entrevistar com orgulho, com satisfação incontida, entrevistar um grande amazonense. Um amazonense que dá orgulho a gente dizer que o nosso Amazonas é riquíssimo em talentos na sua cultura, na cultura da música, na cultura do folclore, na cultura das artes em geral. E ele é uma prova disso. Aí, Flávio, muito obrigado. Mais uma coisa. O que você quer falar, Flávio? Eu quero falar só mais uma coisa. Eu estou começando a treinar o meu bisneto com 1 ano e 8 meses. Ele já sabe chutar numa trave. O teu bisneto já sabe chutar. Porque do lado da minha casa. Como é o nome dele? Hein? Como é o nome do teu bisneto? É José Chalaco. José Chalaco, o futuro zagueiro do Nacional, tá bom? Ele é Ou atacante? Atacante. Quem sabe aí, atacante. Atacante é O zagueiro. bisneto dele é o futuro atacante do futuro time do Nacional. Está sendo preparado. Não é, Flávio? Está sendo preparado. Flávio, obrigado, irmão. Muito Continue obrigado. Tá, e guarda isso aí como lembrança. Deixa comigo, aí vai ficar lá. Do nosso encontro. Que eu quero dizer também que eu quero agradecer aí o Tribunal do Trabalho do Amazonas. Sim. Que me prestou uma homenagem também pelos bons serviços no futebol. Que legal. Aí ao Dr. Laírton e Gaudêncio e muitos amigos Maravilha. que me deram também esse momento de satisfação, que agora que eu estou sendo descoberto. Pronto. E outra coisa, olha, quem está vendo a gente também é o Arnaldo Russo, viu? Ele fala, porque você conta a história do pai do Arnaldo Russo. Como é que era? A gente jogando bola ali no estádio General. Como era o nome do pai do Arnaldo Russo? Era Seu Domingo. Seu Domingo, é isso mesmo. Lá na Lobo da Almada. Não, na Zé Clemente. Na José Clemente, desculpa. Aí. Sim, aí. E o apelido, posso dizer? Lógico. Pode dizer qualquer coisa aqui. Seu Pepino. Seu Pepino, isso. O Seu Pepino era o nosso
consertador da nossa Ele bola. ele era o sapateiro, né? Ele tinha lojinha era dele, lojinha de sapateiro, porque naquele tempo você comprava um par de sapato, usava um pé de um lado e amarrava o dedão para dizer que estava doente, para não gastar os dois ao mesmo tempo. Aí não. Que maravilha! E tu ias lá no seu domingo fazer o que lá na oficina? Aí estava jogando, aí a bola furava. Furava Vai a daqueles bola. arame farpado, furava, aí me dá a bola aqui que eu levo lá, vou lá do seu domingo. Aí chegava lá, ele estava batendo lá, consertando o sapato. Seu domingo, olha, furou nossa bola. De novo, rapaz. Aí, poxa, aí largava o que ele estava fazendo. E consertava a bola. Pegava o mexilhinho, passava na bola, botava ela, aí enchia com a bomba, pronto. Não faço mais nada hoje. Pronto. Tá certo. Aí era na pelada, meu filho. Maravilha. Fica sentado aí, não levanta ainda, por favor. Tá doido para ir embora. Não. Eu sei, tô brincando. Minha gente, que Deus nos garanta saúde, como Ele garante ao Flávio. Nos garanta essa lucidez maravilhosa. Isso é fantástico. Os livramentos e as bênçãos. Obrigado pela companhia.